uma vida muito sofrida, né? Meu pai, ele era, depois de uma certa época, um usuário de álcool, muito complicado isso, né? Eu gosto também, quando dá tempo, de sair com os amigos, às vezes sentar num boteco, tomar uma cerveja. E quando fez a ressonância, apareceu a suspeita de um câncer. Sempre fui muito alta, e aí eu consegui uma bolsa no Colégio Santo Agostinho para poder jogar basquete. Abri uma empresa para mim, quebrei, cheguei a ter 32 empregados, mas quebrei de verdade. Nós saímos de lá presos, fomos para o Gamileira. Gamileira naquela época onde ficava a cavalaria do exército. Quando eu abri de maneira mais clara a minha sexualidade, e para o bissexual é um desafio distinto. Você que é nosso ouvinte assíduo do Tempo de Eleições, nesta atual temporada de 2024, não se assuste. O que você ouviu um pouquinho antes de começar esse episódio não foi nada de propaganda eleitoral. É que a gente está trazendo um perfil de candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte neste ano de 2024. E você pôde acompanhar um microcosmo, um teaserzinho inicial para saber como eles trataram de assuntos que talvez você não tenha visto no nosso portal, nas páginas dos jornais ou na discussão que esses candidatos estão fazendo nas ruas. Esse é o episódio do Tempo de Eleições em que a gente vai contar um pouco sobre como foram feitos os perfis dos candidatos que você vai encontrar já nesta terça-feira nas bancas, com uma produção da Mais Conteúdo. Mas calma que vamos chegar lá e explicar tudo pra você. Antes, Thalita Marinho tá aqui comigo mais uma vez no nosso Tempo de Eleições. Oi, Thalita, tudo bem? Oi, Guilherme. Oi também para quem nos acompanha. Mais um episódio, do Tempo de Eleições, um episódio especial que a gente vai tratar de assuntos, como você disse, que não são tão comuns, na vida dos políticos e que talvez a gente vai ter oportunidade aí de conhecer um pouco mais a fundo ou tratar sobre aquilo que eles falaram com a nossa equipe. E hoje com duas convidadas especiais. Estão aqui conosco no nosso estúdio de O Tempo, Keila Ariadne. Como vai, Keila? Tudo bem? Muito bom dia, gente. É um prazer estar participando e trazer um pouquinho dos bastidores de uma produção que foi, incrível da gente fazer. Porque a gente já assiste, já vê o tempo todo as bandeiras políticas dos nossos candidatos. Transporte, mobilidade, saúde, educação. Então, eles abriram as portas para contar um pouco do além da política. Isso. Vale a pena. De casa, as do coração, de casa, exatamente. da vida, Maria Irenilda também tá aqui com a gente. Olá, gente. Então, é exatamente isso. Eu fui. Conversei com alguns candidatos, com os candidatos, os principais candidatos à Prefeitura de BH. E foi muito legal exatamente isso. Talvez de a gente ir para esse lugar um pouco mais da intimidade, que desbloqueia aquela coisa, aquela armação ali da pessoa, do discurso do político que está fazendo o discurso, e a gente vai mais para a pessoa, uma coisa mais humanizada. Então foi muito legal. E primeiro, deixa eu fazer um disclaimer aqui para os nossos ouvintes. Aliás, para os leitores que agora são ouvintes. Você que se acostumou a ler as nossas reportagens especiais que estão lá na Mais Conteúdo, sabe aquelas assinaturas que você vê lá assim, Keila Ariadne, Milena Giovana, Maria Irenilda? Pois então, 2 desses rostinhos são esses aqui que vocês estão vendo a partir de agora no podcast. A Milena também, que já esteve conosco numa última edição do podcast. Então, a Mais Conteúdo está sempre trazendo uma proposta de fazer conteúdos que são mais aprofundados. É de poder sair um pouco da rotina do hard news, do diário, para contar um pouco mais a fundo algumas dessas histórias. E bom, no ano de 2024, um ano de eleições em que o Belo Horizontino, está escolhendo o seu próximo prefeito para 2025, para começar lá em 1º de janeiro, a Mais se propôs a fazer exatamente os perfis desses candidatos, juntamente com a nossa editoria de política, nessa grande mobilização que a gente está fazendo nesse ano de 2024 para cobrir as eleições. Então eu queria começar primeiro perguntando a você, Keila, já que você tratou disso, dessa saída. O ponto mais difícil em fazer isso é que os candidatos topassem abordar coisas que eles não treinaram antes da campanha, ou que alguns imaginam que talvez tenham treinado, mas muito daquilo que não está no dia a dia e não está apresentado por eles na sua biografia, nas redes sociais. Sim, exatamente isso. E eu quero até dar uma introdução aqui, uma explicação. Essa ideia dos perfis, ela partiu da Cíntia Castro, que é editora de política, então ela convidou a Mais Conteúdo, porque a Mais Conteúdo está reforçando a cobertura de política.
Então a Cíntia teve essa ideia e a partir dali nós ficamos um mês numa batalha contínua, ela principalmente envolvida diretamente, ligando para as assessorias, e foi muito difícil eles conciliarem a agenda. E em alguns momentos a gente pensava, é uma questão da agenda, será que eles estão desconfiados, será que eles estão com medo dessa desconstrução, porque não é uma proposta usual. Então foi um processo muito cuidadoso, porque sim, eu acho que os candidatos, quando eles recebem um convite para falar de si e não das suas propostas, eu imagino, assim, eu se fosse candidata, eu iria pensar um pouquinho também. Então foi esse processo de convencimento para que a gente conseguisse que eles aceitassem o convite. Gente, durou exatamente um mês entre todas as agendas e assim, o último candidato que a gente conseguiu falar aos 45 minutos do segundo tempo. 46 quase. Na prorrogação, praticamente. Aliás, foi na prorrogação, porque a gente já tinha fechado o deadline. Já sei quem é. Mas assim, então foi essa dificuldade, porque eu acho que eles pensam muito, né? E na verdade, acho que é importante a gente mostrar aqui um bastidor político também. Esse papel que vocês fizeram, mas que todo mundo, né? Nós estamos falando do Jornal Tempo, nós estamos falando da FM O Tempo, nós estamos falando dos nossos canais nas redes sociais. Os eleitores, o Belo Horizontino, aquele que se mantém muito bem informado, vai ter acesso, é um papel que, na verdade, o famoso marqueteiro é que faz. Quando ele é contratado pela campanha, ele senta ali com o candidato e fala, ok, vamos fazer aqui um perfil nós dois. Preciso saber sobre isso, sobre aquilo, sua vida sim. Separou por quê? Quantos filhos? Tem um filho fora do casamento? Como que aconteceu? Já teve passagem pela polícia? Isso acontece, né? O candidato, ele precisa passar por essa, com a pessoa da sua confiança, e muitas vezes é o marqueteiro, o jurídico ali da campanha, para que ele entenda de fato e assuntos mais espinhosos possam ser falados, porque se surgir a qualquer momento, precisa ter uma contenção ali da crise. E vocês vão trazer isso, né? A gente tá falando que a gente vai trazer, porque esse episódio tá indo ao ar hoje, segunda-feira, na terça-feira, como o Guilherme já adiantou, é quando os perfis serão divulgados. Mas vocês foram lá, tentaram tirar o máximo daquilo que os candidatos não falam, né? Para trazer para quem está nos acompanhando, né, Maria? Isso. Aliás, você falando essa questão, né, que é um papel do marqueteiro, teve uma das entrevistas que eu terminei que a assessora me chamou e falou assim, nossa, que legal, isso é o diamante. Ela falou assim, isso é o diamante que a gente faz antes de começar a campanha. E realmente o legal foi exatamente isso. Eles não era nada, não era perguntas previamente combinadas. Então, o fato de a gente estar no ambiente da maioria, a gente foi à casa, a maioria dos candidatos, a gente foi à casa deles. O fato de você estar naquele lugar, que já é lugar íntimo e desarmado, a gente conversou sobre coisas, assim, às vezes até assuntos mais espinhosos, que poderiam ser polêmicos, de forma leve. E eu acho que talvez mais próximo do que seja aquela pessoa mesmo e não o candidato, né? Dia a dia no dela, dia a dia, exatamente. E eu acho que é importante a gente contextualizar qual foi o critério, né? Nós escolhemos 7 candidatos mais bem colocados, segundo a pesquisa Data Tempo, e fomos ali agendando de acordo com a disponibilidade das agendas. Então, Maria fez 5 entrevistas, né, Maria? E Clarice fez, da política, fez outras duas entrevistas. Então, concluímos os 7 candidatos mais bem posicionados, segundo a Data Tempo. Então, eu quero passar um pouco para entender a dinâmica e alguns temas que foram abordados. Eu sempre tenho curiosidade de saber o que o candidato faz quando ele não é exatamente o candidato, né? Tem aquelas perguntas ali meio sempre Jô Soares, que a gente falava assim, me conta um pouco mais do que você faz, além da peça que você está fazendo e etc. Mas para quem está se propondo a ter uma relação e dizer para os eleitores que tem uma relação com a cidade, para além da técnica, para além de dizer eu penso isso, meu projeto é esse, lazer foi um tema que vocês abordaram com essas pessoas, Maria. E como é que isso foi? Essas pessoas se divertem em Belo Horizonte, eles se divertem em casa, eles evitam sair porque são políticos conhecidos. Queria que você trouxesse um pouquinho de panorama, assim, de como lazer foi tratado por aqueles com os quais você conversou. Sim, foi tratado, e é interessante, né, porque o fato de ser a maioria homens bateram muito no perfil de lazer.
Mas assim, o que eu percebi? A maioria gosta de futebol, gente. A maioria gosta de futebol. Mais torcedor do Galo ou do Cruzeiro? Mas, gente, sou cruzeirense, então assim, fiquei muito triste, porque a maioria é atleticana. Eu consegui apenas um cruzeirense. Guilherme. É verdade, entre os candidatos é um só mesmo. Um só, então assim. Esses, inclusive. Já, mas é isso, gostam muito de ir pro estádio. Outros apontam, tem muitos que gostam muito de fato de ficar mais reservados, justamente por isso, as pessoas estão muito expostas, alguns são famosos, né, tem uma repercussão muito grande. E então esse é o lugar, geralmente o lazer é isso, é gostar. A gente perguntou assim, né, também além disso, que mais que eu faço para eu relaxar? Música, dar uma cervejinha. Sim. Então é legal isso, porque alguns candidatos, por exemplo, que a gente até tem um papo, ou melhor, não um personagem, né? Tem propostas mais conservadoras. Quando se ele vai contar um pouquinho, ele é assim, é gente como a gente que tá ali tomando cervejinha final de semana, vendo futebol, e é isso. E fala do que gostam de comer, do que gostam de ouvir. Vocês sentiram, assim, que ficaram de fato relaxadas mesmo, assim? A Keila trouxe, né, que teve uma resistência, né, talvez uma desconfiança em alguns momentos, mas no final das contas, pra você, Mari, você teve esse retorno, assim, de que de fato os candidatos gostaram, eles agradeceram por aquele momento, as equipes ficaram felizes, assim, as famílias que eventualmente estivessem ali nas casas ou no lugar onde essa entrevista foi feita? Ficaram. Isso é muito interessante, Alice, porque era muito comum eu chegar e de fato eles estarem resistentes, assim, ter aquela coisa de, né, bloqueio, o que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer aqui dentro, onde vocês vão filmar, tinha sempre um pouco essa preocupação. Só que quando a gente sentava e começava a conversar, e geralmente a gente sempre tinha um pouquinho, antes de começar a gravar, batia um papo ali, ria, divertia, quebrava isso. Legal. Porque eles já estão num lugar que não é de defesa, que a maioria em casa. Então essa preocupação, eu acho também que carrega um pouco do perfil, né, de nós jornalistas mesmo, nos bastidores, de trazer essa coisa de falar assim, não, a gente não tem que fazer uma coisa aqui mecânica, não tô vindo aqui te pressionar, nem... Relaxava e de repente você via que a pessoa estava relaxada, eu percebia, e isso era natural. Eu percebia que eles estavam nervosos, de repente relaxava. Então isso foi muito interessante. E quando a Maria chegava da redação, a cada entrevista que ela chegava, ficava eu, a Cíntia, a Clarice, quem mais estivesse perto, comendo igual só faltava estourar uma pipoca. E aí? Falou disso. Episódio novo, não, então assim, e aí a Maria chegava numa empolgação, trazendo umas coisas inusitadas, assim, que a gente não vai ver no horário político, que a gente não vai ver nas matérias de jornal. Por exemplo, né, essa questão do lazer, o que as pessoas gostam de fazer, coleção de carrinhos, de souvenir, de viagem. Então a pessoa conta e fala, né, que vocês vão ver em breve. Eu já visitei mais de 90 países, então traz umas curiosidades. E essas curiosidades, porque, por exemplo, não, visitei 90 países, mas eu trago souvenirs de todos esses países. E aí eu tenho, assim, na sala, no corredor, uma prateleira só pra isso. Sem saber quem é, mas me identifiquei, tá? Porque estou entre eles. Cada viagem tem que ter. Gente, não vou falar. Amanhã você encontra nas bandas. Mas eu já desconfio. A cada fala delas aqui, eu já tô desconfiando assim. Porque a gente que faz o Café com Política, a gente tem esse papel dos bastidores também, né, Guilherme? E muitas vezes a gente brinca com esses candidatos, a gente, com os entrevistados aqui do Café, a gente fala, esse momento às vezes ele é mais interessante do que o próprio Café com Política, porque é nisso, é quando a gente conversa sobre a vida pessoal da pessoa que tá aqui com a gente, e de fato tira essa marra, né, assim. E muitas vezes tem coisa que a gente não pode falar no ar, né? Então, eles contam, às vezes, as vidas pessoais. Então, eu já imagino quem seja esse daí. Aliás, outra curiosidade muito bacana, gente. Essa, de fato, foi surpreendente. É uma casa onde se tem, de cachorro, gatos, uma colmeia. Uma colmeia resgatada. E uma colmeia resgatada. Eu também sei quem é. Gente, eu tô agora... A gente pode fazer um quiz, o que vocês acham? Qual pet você tem? Abelhas. Eu tenho abelhas. Não, esse você sabe, Guilherme. Essa pessoa você sabe, porque contou isso pra gente aqui antes da sabatina. Contou mesmo. Contou. Não, e o mais interessante, que eu fiquei com inveja também, é a capacidade de fazer um jardim suspenso. Assim, tem jabuticaba, gente. Suspensa? Assim, num vaso. Segundo andar, assim. Jabuticaba, amora,
Tudo, assim, de horta a frutas. Habilidades manuais e... Então, assim, tem muita coisa legal, gente. Calma e assim, paciência. Ou seja, pode ser político, mas precisa ter tempo pra cuidar da Tem. Exatamente. Deixa eu perguntar num tema que está acoplado a isso. Vocês estavam num lugar que tem uma representação social muito importante de família para aqueles que permitiram que fôssemos às casas deles. E eu queria perguntar como é que eles lidam com família. É uma relação que eles abriram para vocês, para você, Maria, para Keila, para Clarice, contaram um pouco do seu passado com família, se hoje em dia tem muito reflexo do que foram, se constroem família muito diferente do que foram, ou do que tiveram dessa relação. Como é que foi e como é que é apresentado um pouco esse conceito de família na relação que eles têm e que vai ser trazido para as nossas páginas? Isso é muito interessante porque, assim, isso apareceu e aparece, né? Porque quando a gente entra na casa das pessoas, a primeira coisa que a gente tem é a referência de família. E então, assim, o mais comum, de fato, é a gente trazer pessoas que preferem ficar fixas ali só do padrão mesmo, assim, né? Sou casado, tenho tantos filhos, isso aqui. Mas tiveram pessoas que conseguiram abrir um pouco mais desses desafios. Assim, então, a gente vai ter pessoas que vão falar de sexualidade, que é uma coisa difícil, às vezes, né? De relação com os pais, de quanto isso foi difícil de trazer, de ter tido rompimentos, o quanto que se refletiu na vida, de desejos ou não de ter filhos, isso aparece. E também tem famílias também que não são construídas nos padrões tradicionais. E que isso também Mas quando a gente chega na casa, isso que eu acho mais interessante. Independente de como é montada aquela família, de como é a organização daquela família, a casa vai ser sempre o mesmo ambiente que a gente tem referência de família. Isso me chamou muita atenção. Não me chamou muita atenção, não, porque é isso, mas assim, existe aquela coisa de falar assim, mas como é que é essa casa, assim, então, essa família mesmo. Fala de político o tempo todo, tem gente criticando, alguém xingando. O cara falou isso com o pai, com a mãe, com alguém, né? Não, gente, normal com a família. E eu acho isso legal. E mesmo as configurações de famílias que não são tradicionais, quando você chega na casa, vai ser brinquedo espalhado na casa do mesmo jeito, vai ser paredes rabiscadas, e é isso, sabe? Teve emoção, então, teve risada, teve descontração, teve alívio por parte desses candidatos que esperavam uma coisa e na verdade aconteceu outra, né, Keila? Eu acho que, assim, eu estou falando de um lugar de ouvinte, de editora, porque Maria trazia os casos, Clarice trazia os casos e eu tava naquele papel de compilar, de ver os vídeos. Mas, gente, é muito encantador ouvir as pessoas falar dos pais. Né, dedicar também as carreiras e as eventuais vitórias. Se eu ganhar, vou dedicar aos meus pais e trazer um pouquinho de onde veio essa família. Sua família é rica? Sempre foi rica? Não. Minha mãe era professora, meu pai teve casos auxiliar administrativo, assim, de empresário, mas então você saber de onde essas pessoas vêm. Essas pessoas são de Belo Horizonte? São do interior? Né? Como é que foi a vinda delas São de fora de Minas, São de fora de Minas. Porque temos curiosidade de candidato que eu mesma não sabia. Nem eu. E eu sei que você tá falando porque eu vi, tá, gente? Eu também, porque não é de Minas. Eu me surpreendi, falei, não é possível. Eu fui buscar no Google, eu falei, alguém já sabe disso? E tem a ver com a questão do trabalho dos pais, né? O pai não trabalhava fora, então a pessoa não nasceu aqui depois que veio, mas se considera mineira praticamente, porque viveu aqui a vida inteira. E é interessante porque eu acho que é um perfil meio de Belo Horizonte, assim, essa coisa, quando a gente vai conversar com as pessoas, de onde você é? De fato, se você vai conversar com uma pessoa que tem acima de 40 anos... De onde você é? Você é filho de quem? De onde você é? Você é filho de quem? Porque, de fato, quase sempre tá com um pezinho no interior, assim, ou pode até ter nascido aqui, mas tá com aquela raiz forte ali no interior, e isso acho que é muito um perfil de BH. É muito curioso porque essas pessoas, a gente tende a se distanciar dos políticos boa parte do tempo, porque quer dizer que a política é esse negócio que eu não quero estar, porque só tem gente interesseira ou coisas dessa natureza. Mas ao mesmo tempo, a gente cobra por vezes dos políticos que tenham sensibilidade para entender o que acontece conosco no dia a dia, né? Eu acho que materiais como esse ajudam a gente a colocar
trazê-lo para um pé na realidade e nos apresentar colocando um pouquinho a mão na realidade deles e dizer, mas esse cara aí anda de ônibus? Olha, ele talvez não ande de ônibus hoje, mas ele pode ter andado de ônibus durante boa parte da adolescência. Talvez ele não tenha um trabalho hoje tão árduo quanto teve em outros momentos, mas ele tem alguma noção do que é um trabalho com carteira assinada, de informalidade ou coisas dessa natureza. Então, eu acho que é legal porque a gente consegue dar para as pessoas a melhora de uma relação que você às vezes tem com a cidade e que ela passa muito antes pela construção, antes de chegar numa campanha. Às vezes na campanha o político usa isso para desconstruir alguém A ou B. Eu me lembro de campanhas do interior do estado que alguém dizia, não, vai comandar a minha cidade, mas não é daqui, né? E que há essa relação construída. Mas me parece que Belo Horizonte consegue acolher de uma maneira geral muita gente. Tem um ponto específico, Maria, que você mencionou, que eu tenho curiosidade, porque eu acho que ele é um tema que às vezes divide até ideologicamente as posições políticas de muita gente. Quando você falou de gente que trata da sua sexualidade e como é que isso foi abordado, surpreendeu a você e surpreendeu a você também, que a maneira como isso... Por exemplo, teve alguém que vocês não esperavam que tratasse deste assunto e que tratou. Teve gente que se mostrou reticente, porque ele hoje em dia tem sido uma espécie de preditor, assim, de dizer, o cara tá na esquerda, na direita, no centro, como trata a família. Como é que foi isso no podcast, aqui, contando pra gente no podcast, mas que vai pras páginas do jornal? Isso, assim, apareceu, o que me surpreendeu, que nem é novidade, eu acho, para quem acompanha mais próximo, talvez vai ter informações que já houvesse, mas como foi tratado. E aí eu achei, isso me surpreendeu, assim, quando eu tô conversando, olhando no olho, e que a pessoa começa a me contar, e que você começa a sentir que levemente o olho dela começa a encher d'água, ou seja, ela tá falando de algo que realmente a machucou. Então, tem especificamente um candidato à prefeitura de BH que que abriu pra gente, falou da sexualidade, falou que é bissexual, falou dos desafios disso e como que foi difícil pra ele na família. Que é basicamente o que a maioria vive, sabe? Qualquer pessoa que não se defina heterossexual, ele vai ter um desafio familiar. E ele vai contar esse desafio da história dele, e esse momento, eu acho que foi o momento mais emocionante da entrevista. Porque realmente eu senti ele voltando a um lugar de dor. E desse desafio. Uma pessoa extremamente bem resolvida da vida, batida assim, que, né, tem até um perfil que todo mundo já conhece, que é mais forte, assim, bate nas coisas, mas quando ele vem pra esse lugar, você sente ali aquele lugar que foi você sente uma fragilidade, né? A fragilidade. Meninas, e hoje no nosso podcast Tempo de Eleições, né, que tá sendo gravado agora de manhã, mas já quem tá nos acompanhando vai poder ouvir em todos os tocadores de podcast, mas esses perfis vão começar a ser divulgados amanhã. E a gente tem vídeos para as redes sociais, nós temos um caderno especial no jornal Tempo. Como que quem está nos acompanhando vai poder ler, vai poder ver, vai poder assistir, vai poder acompanhar esses perfis? Então, gente, amanhã nós vamos publicar um caderno especial com 16 páginas, com os perfis dos 7 candidatos, como eu mencionei, melhores colocados na Data Tempo. Esse conteúdo ele vai ser todo disponibilizado no nosso portal. E nós fizemos vídeos. Então, tudo isso que Maria está contando, as reações, quando a gente consegue ele ver o olho no olho, que é o que a gente quer transmitir para os leitores. Transmitir para todo mundo um pouquinho dessa emoção. Então, a linguagem audiovisual ela é muito poderosa em relação, né? Uma imagem também vale... Como eu sou do impresso, assim, nasci no impresso, eu prezo muito pelas palavras. Mas gente, o audiovisual, ele consegue transportar um pouquinho disso que a Maria tá contando. Da emoção que ela sentiu, do que a Clarice sentiu ali, tete a tete com as pessoas. Então, nós vamos publicar, junto com as matérias no portal, um vídeo de cada candidato. Nas redes sociais, nosso plano é subir um por dia, sobre cada candidato. A gente está já montando esse plano de divulgação e vai ficar disponível também no YouTube. A gente vai publicar um por dia no canal do YouTube do Tempo.
Exatamente. É interessante isso, é porque a Mais é assim, gente. Nós temos uns perfis diferentes, é muito legal. Acho que é por isso que nossos trabalhos também conseguem ser aprofundados. Que aquele realmente, né, ela vem com essa experiência toda dela do impresso, das palavras e o quanto que isso também, né, mexe com a gente, constrói. Mas eu nasci e cresci no vídeo, né? Assim, eu sou da geração do vídeo. Aí é sempre assim nos projetos. Não, nós vamos ao texto. Ah, não, mas espera aí, tem que ter o vídeo também. Se não tiver um videozinho. E é uma convencendo a outra. Exatamente. E nós gostamos dos dois do rádio. Não é? Dialogando com públicos diferentes, né? Para quem está iniciando-se na política, para quem é da política tradicional, de ler texto e etc. Tem para todo mundo e tem tudo apresentado por aqui. Quero agradecer muitíssimo, Keila Ariadne, obrigado por estar conosco aqui no podcast. É um prazer, não percam, por favor, amanhã, dia 24, o nosso caderno especial, o conteúdo no portal, redes sociais, fiquem atentos porque vocês vão conhecer por trás da política, além da política dos nossos candidatos à prefeitura da nossa cidade. E também agradecer a Maria Irenilda que esteve aqui conosco. Obrigado, Maria Irenilda. E a gente já faz o aviso, tá? Quem passa por essa bancadinha aqui, fica obrigado a passar outra vez, tá? É isso. É que a gente sempre... Nada além disso. Sempre, por favor. Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorei participar. É a primeira vez que eu participo. Mas eu quero o seguinte. Hoje a gente não pôde, assim, falar de cada um que a gente tá no teaser. Mas eu acho que a gente tem que voltar aqui depois dessa publicação, que aí nós vamos trazer, assim... Aí eu vou, assim, dar nomes. O after. Entendeu? O after. Eu acho que tem o after. E tem candidato que gosta do after. Pois é, tem. A gente sabe. E do pós-after. Mas é isso. Muito obrigada, gente. Valeu. A gente que Obrigada a vocês, agradece. meninas. Foi bom demais. Então, obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio de Tempo de Eleições. Eu sempre lembro, segundas e quartas-feiras, estamos sempre com um episódio novo durante o nosso período eleitoral. youtube.com/otempo, seu tocador de podcast, o seu tocador de música. E também nessa edição, amanhã corre para as bancas, tá? Procura lá o nosso jornal, procura o Tempo, que você vai encontrar um super conteúdo a respeito dos candidatos. Você quer saber se ele tem uma grande relação com a cidade, quem ele é de verdade? A gente vai contar para você nas nossas páginas e também nos nossos vídeos, tá? Para não esquecer da Maria Irenilda, para ela não puxar a minha orelha. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, gente.